Olá, galera do LAC Concursos. Como é que vocês estão, moçada? Tudo bem? Professor Marcelo para mais uma aula de Geografia do Brasil com vocês, certo? E agora, dando continuidade à parte de quadro humano, continuação, né, que eu ia falar, continuidade, embola tudo. Nós estamos em quadro humano, moçada, e vocês se lembram que eu já gravei demografia e migrações internas. Como ele botou lá movimentos, o pessoal me passou movimentos de população dentro do conteúdo a ser gravado, então eu também botei imigração estrangeira, beleza? Então, vamos começar. Olha só. Pessoal, imigração estrangeira no Brasil. Só lembrando uma coisa. Pessoal, vocês se lembram que na aula de migrações internas, eu falei sobre aquele negócio de migrações, fatores atrativos, repulsivos, o que é imigrante, emigrante, certo? Falei sobre nomadismo, transumância, movimento pendular, migrações definitivas, migração interna, externa. Então isso eu já falei lá, que são alguns conceitos básicos. Então agora eu vou ficar mais preso mesmo, é a imigração estrangeira. Tá bom? No Brasil. Bom, pessoal, imigração estrangeira no Brasil, a gente trabalha com ciclos. São ciclos de imigração estrangeira, certo? E o primeiro ciclo começa em 1808 e vai até 1850. Cara, na hora que eu falo isso, que o primeiro ciclo, galera, eu falo que o primeiro ciclo começa em 1808 e vai até 1850, tem gente que dá vontade, olha assim no monitor, né, tal, dá vontade de falar, pelo amor de Deus, eu vou pedir meu dinheiro de volta. Esse cara tá maluco. Esse cara tá maluco. Pô, mas por quê? Pô, você vai pedir o dinheiro de volta? A aula do Marcelo, pô, geografia, ele até que é um cara esforçado e tal. Não, eu vou pedir meu dinheiro de volta. Esse cara tá maluco. Ele tá falando que imigração estrangeira, primeiro ciclo, começa em 1808. Vá tomar banho na soda, pô, o Brasil foi descoberto em 1500, cara. Esse cara tá pulando 308 anos da história do Brasil. Como é que pode isso? Calma, peraí. Deixa eu explicar. Pessoal, eu não estou pulando nada, tá? Não estou. Presta bem atenção. Moçada, 1808, se você pegar a aula do professor Ednilson, grande Ednilson, História, certo? Do Brasil, 1808, todo mundo se lembra que é o ano da vinda da família real para o Brasil, fugindo das guerras napoleônicas lá na Europa. Beleza, muito bem. A galera veio aqui para o Brasil. Pessoal, todo mundo se lembra que quando o Dom João VI chegou aqui, ele fez várias coisas, né? Ele percebeu o que é, porque você lembra, Dona Carlota Joaquina chamou isso aqui de o quinto dos infernos. Ela queria o quê? Chegou aqui, moçada, era calçamento, rua sem calçamento, poeira, índio, escravo, tudo seminu na rua. Que é isso? Pelo amor de Deus. Até parece que alguém cutucou, majestade, Portugal não colonizou isso aqui para ser uma coisa civilizada, isso aqui é exploração. Você queria o que aqui? Algo igual Lisboa? Não vai rolar. Então aí a galera percebeu que não era a mesma coisa. E o Dom João VI, ele fez algumas coisas, certo, para tentar dar um ar assim, mais urbano, vamos urbanizar a cidade, um ar mais, né, civilizado dentro do padrão europeu. Então todo mundo se lembra que Dom João VI criou o Banco do Brasil, certo? O Banco do Brasil, criou o Jardim Botânico, se eu não me engano criou a Biblioteca Nacional, certo? Se eu não me engano botou calçamento nas ruas do Rio de Janeiro, papapá. E tem uma coisa que todo mundo decora, 1808, história vinda da família real para o Brasil, Dom João VI, abertura dos portos às nações amigas. Todo mundo se lembra disso. Abertura dos portos, certo? Muito bem. Pessoal, pelo amor de Deus, eu sempre falo para todos os meus concursandas, eu sempre falo para vocês, ajuda para burro em ciências humanas. A disciplina mais importante que existe é língua portuguesa. Não tenha dúvida disso, é língua portuguesa. Aí você escuta isso, o que Dom João VI fez? Ele abriu os portos às nações amigas. Maravilha! Meu caro, minha cara, você só pode abrir uma coisa que está fechada. Todo mundo entendeu? Às vezes o pessoal não se toca nesse pequeno detalhe. A abertura dos portos. Caramba! Então antes de 1808, os portos eram fechados.
ia imigrar para o Brasil se os portos eram fechados? Se o Brasil só podia manter relações comerciais com Portugal? Ah, Marcelo, mas você está falando de comércio, eu estou falando de imigração. Meu querido, minha querida, no período colonial, estrangeiro aqui foi dor de cabeça. Todo mundo se lembra que teve a França Antártica no Rio de Janeiro, a França Equinocial no Maranhão, as invasões holandesas no Nordeste. Nós tivemos que quebrar o pau para expulsar os caras. Se o Brasil era uma colônia de Portugal, como é que eu vou deixar estrangeiro entrar para ter dor de cabeça? Claro que não. Então, se você pegar no período do Brasil colônia, grosso modo, qual foi o único contingente que entrou? Português. Português. Claro, era o colonizador. Todo mundo entendeu? Agora, é claro que tem um outro contingente que entrou, mas de uma maneira compulsória. Forçada. Ninguém perguntou para a população afrodescendente se eles queriam vir. Ninguém perguntou para os negros se eles queriam vir. Certo? E eles vieram. Tá ok? Então, é migração? É. Mas não está revestida daquele caráter de espontaneidade. Não tá. Não tá. Às vezes a turma fala uma migração forçada, compulsória. Mas vieram, não são nativos daqui. Tudo beleza? Então, moçada, como a gente está procurando falar de imigração, então a gente trabalha a partir de 1808. É melhor a abertura dos portos e tal. Beleza? Tirada essa dúvida, dirimida. Vamos lá. Marcelo, mas e aí? 1808, 1850, primeiro ciclo imigratório, certo? E aí, quem que veio para o Brasil? Pessoal, grosso modo, certo? Desculpa, olha quem que veio para o Brasil. Olha aí. Quase ninguém. Olha aqui, ó. Ninguém. Marcelo, mas como? Será que o Brasil era tão ruim assim? Será que o Brasil não tinha esse atrativo? Não, pessoal, pelo amor de Deus, o Brasil é um país maravilhoso, sensacional. Certo? O problema é o seguinte. Quando a gente falou de migrações, a resposta mais comum é: por que as pessoas migram? Para melhorar de vida, para ganhar dinheiro, em busca de uma nova oportunidade. Maravilha, sensacional. Agora me fala uma coisa: você quer migrar para melhorar de vida, para trabalhar, para ganhar dinheiro? Ótimo. O que você vai fazer num país onde a mão de obra é escrava? O que você vai fazer lá? Como é que você vai concorrer com um cara que trabalha de graça? Não tem como. Não tem como. Como que você vai concorrer com esse cara? Não dá. E outra, havia incentivo do governo para a turma vir? Havia, certo? O Império Brasileiro, aqui tudo bem, 1808 ainda é colônia. Mas depois, 1822, Dom Pedro I, depois veio Dom Pedro II, tá? A turma mandava cartas para países europeus, para os embaixadores nossos. Não, procure incentivar o pessoal a vir, procure incentivar. Vocês vão até escutar aquela história, né? Principalmente europeu, para fazer um branqueamento da população, aquela velha história. Não, um branquinho é melhor, certo? Então havia isso, mas ninguém vinha, pessoal. Quase ninguém vinha, muito pouca gente. Porque, olha só, eu vou competir com um escravo, vou fazer o que lá? Então, nesse período aqui, não veio quase ninguém. Agora, para não falar que não veio ninguém, vamos citar dois casos. Em 1818, suíços alemães fundaram Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. E em 1824, alemães São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. São dois exemplos. Para não falar que não veio ninguém. Mas nesse primeiro ciclo, foi uma negação. Certo? Agora, segundo ciclo, não. O segundo ciclo, moçada, o segundo ciclo é o período de maior fluxo imigratório de toda a história do Brasil. Nunca entrou tanta gente no Brasil como nesse período. Olha o salto que deu aqui, ó. Tudo bem que aqui parece um eletrocardiograma, altos e baixos, mas olha a quantidade de gente que veio, comparado com isso aqui. Olha só, aí sim. Ô Marcelo, e por quê?
Pessoal, esse período é o período de maior fluxo migratório devido a alguns fatores. Quais são? Primeiro, as leis abolicionistas. Nós tivemos a Lei Eusébio de Queiroz, a Lei do Sexagenário, a Lei do Ventre Livre, não estou falando necessariamente na sequência. E, por último, 13 de maio de 1888, a Lei Áurea. A Lei Áurea. Certo? Então, a abolição da escravatura, a mão de obra se torna assalariada, maravilha. O café entra na sua fase capitalista de trabalho assalariado, certo? Aí o pessoal veio, precisava de mão de obra. Aí a turma veio. Outra, problemas políticos na Europa, gente, questão de unificação italiana, unificação alemã, Primeira Guerra Mundial, aqui, ó o pico que dá. Aqui a abolição da escravatura, a Primeira Guerra Mundial, certo? Beleza? Início da industrialização brasileira. Marcelo, mas peraí, início da industrialização brasileira? Mas o que isso tem a ver? Pessoal, presta bem atenção. As pessoas migram para tentar melhorar de vida, para ganhar dinheiro, beleza. E aí a galera saiu, italianos, alemães, eslavos, japoneses, moçada. Nem tanto, mas tudo bem, hoje tem. Mas principalmente os europeus. Não significa que um é melhor que o outro. É tudo uma questão de processo, certo? De desenvolvimento dentro como é que eu vou falar assim? É uma questão de processo, de evolução, dentro do processo de crescimento ou de estruturação do sistema capitalista. Me desculpe se eu embolei um pouquinho para formar uma frase ou algo que desse sentido, que é assim. A Europa estava mais avançada que o Brasil dentro do processo de estruturação do sistema capitalista. Isso era óbvio. A Europa já estava vivendo a primeira, a segunda revolução industrial e o Brasil com uma economia agrário exportadora. O Japão veio depois. O Japão é a segunda revolução industrial, é a era Meiji, ou Meiji 1868. Então é um pouquinho mais atrasado em relação à Europa. Mas depois foi muito bem, se industrializou, hoje é desenvolvido, tudo tranquilo. Mas os europeus que vieram para o Brasil perceberam, por exemplo, que aqui não tinha fábrica de bolachinha, não tinha fábrica de bebida, não tinha fábrica de roupa, não tinha fábrica de um monte de sapato. E então os europeus tinham o quê? Aquilo que nós chamamos de know-how. Eles sabiam como fazer. Eles sabiam como fazer. Nós não sabíamos. Então eles encontraram aqui, enxergaram aqui uma oportunidade para ganhar dinheiro. Então eu não posso estranhar o nome da empresa ser Balduco, Hering, Tramontina, Skincariol, Grendene, Gerdau. É o nome da família, gente. É o nome da família. Os caras vieram para cá para ganhar dinheiro, certo? Então essa oportunidade eles tiveram aqui. E esse é o início da industrialização do Brasil. Começa por aí, final do século XIX, início do século XX, segunda metade do século XIX, início do século XX é uma primeira fase. Então a turma veio e ganhou dinheiro com isso, certo? Beleza? Muito bem. Então isso aqui fez com que o pessoal viesse em grande número para o Brasil. Então é o período de maior fluxo imigratório da história, certo? Muito bem. Agora, a partir de 1930, aí nós entramos no terceiro ciclo, certo? Ah, Marcelo, como é que é isso? Cara, o terceiro ciclo, primeiro, você está vendo que eu não botei data aqui, significa o quê? Que ele está valendo até hoje. E aí você vai perceber a gangorra que está acontecendo. Então presta atenção, vamos lá. Pessoal, o que vai acontecer a partir de 1930 é uma diminuição da imigração e uma inversão do fluxo migratório. Ah, Marcelo, mas por que isso? Vamos lá. Pessoal, todo mundo se lembra que nós tivemos a crise de 29 e a crise da cafeicultura no Brasil, certo? Então o café entrou em crise e tal, nosso principal produto perdeu o mercado. Como é que você vai empregar o pessoal? Difícil. Todo mundo se lembra que nós tivemos que tacar fogo no café para tentar segurar o preço, certo? Aí, durante o governo Vargas,
vem a lei de cotas. Pessoal, foi a primeira vez que o Brasil estabeleceu algum tipo de restrição, acho que primeira e única, à entrada de estrangeiros, certo? Lei de cotas. Só poderiam entrar no Brasil, certo? 2% do total de um grupo de imigrantes que já estivesse dentro do nosso país. Por exemplo, se o Brasil tivesse naquele momento 500 mil italianos aqui dentro, quantos que poderiam entrar por ano? 2%, 10 mil por ano. 10 mil. Aí outra, de preferência sexo masculino, tá entre 18, 20 e 50 anos de idade, fase adulta. E não queremos médico, veterinário, tal, porra nenhuma, é trabalhador braçal. Trabalhador braçal, é esse que nós queremos. E mais uma, olho na ficha do cara. Ah, Marcelo, bandido não, né? Não, principalmente o lado político. Certo? Se o cara era filiado a algum movimento sindical, partido de esquerda, alguma coisa assim. Porque todo mundo se lembra que teve a ditadura do Estado Novo, Getúlio sofreu a intentona comunista em novembro de 35. Com Luiz Carlos Prestes. Então, cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Então, esse pessoal eu não posso deixar entrar no Brasil. Todo mundo se lembra que ele deportou a Olga para a Alemanha. Mandou a Olga de volta para a Alemanha. Olga Benário, mulher do Prestes. Então, havia uma filtragem para o pessoal, um filtro para o pessoal entrar no Brasil. Então, nós tivemos essa lei de cotas. Tá? Outra, aí vem a Segunda Guerra Mundial. Pessoal, como é que alguém vai migrar durante a Segunda Guerra? Não dava, navio sendo torpedeado no Atlântico, certo? A Europa fechada. Essa é uma coisa que às vezes o pessoal não lembra. Durante a Primeira Guerra veio muita gente, pessoal, porque na Primeira Guerra você não teve nenhuma potência que conquistou toda a Europa. Na Segunda Guerra Mundial, grosso modo, tirando os países neutros, Portugal, Suíça, Suécia, Espanha, certo? A Alemanha nazista invadiu todo mundo. Como é que você ia migrar? Como que você ia sair de lá? Muito difícil. E outra, após a Segunda Guerra Mundial, todo mundo se lembra que tem um processo de reconstrução da Europa. Aí você tem plano Marshall, os americanos mandaram dinheiro, ou seja, a oportunidade de emprego estava lá, caramba. Certo? O que o cara vai fazer aqui? Aí vem o regime militar, a ditadura militar. Certo? Aqui, ó, para quem quer falar, ditadura militar, começa aqui, 64, o que acontece com a migração? Pum, lá para baixo. Porque, pelo amor de Deus, desculpa falar assim, alguém é estúpido, acabou, estou num país em que eu posso ir e vir, eu tenho liberdade de expressão, eu voto para prefeito, para governador, para presidente. Não, vamos para o Brasil, que lá é uma ditadura, lá é melhor. Não, lá é melhor. Poxa. É claro que não veio ninguém. E, finalmente, nós entramos lá na década de 80, 90, por ali, certo? O governo Figueiredo, Sarney, Collor, até por ali. A chamada década perdida, que vocês se lembram, foi muito ruim, tá? Foi aí que os militares se tocaram que, ó, você quer saber de uma coisa? A gente fez bastante coisa, a gente vai falar disso depois, fizemos muitas coisas, tá? Mas a gente também está se queimando. A gente está se queimando, entendeu? Prendemos, matamos, torturamos, fizemos serviço sujo enquanto muita gente ganhou dinheiro conosco. Enquanto a turma estava lá na Paulista bebendo uísque, nós estávamos lá no quartel prendendo, torturando e matando. Fizemos serviço sujo. Construímos muita coisa, ponte, estrada, projeto nuclear, telecomunicações, Embratel, um monte de coisa. Mas, economia em recessão, Brasil no FMI, todo mundo se lembra, o Figueiredo no governo, ele infartou. Ele teve que ir para Cleveland botar a ponta de safena, porque não fazia essa cirurgia no Brasil. Senão ele morria. Tiramos ele daqui. Aí que ele voltou para terminar o mandato. O Figueiredo infartou na presidência. Certo? E desemprego, inflação alta. Os caras resolveram ir embora. Aí veio o governo Sarney. Plano Cruzado 1, Plano Cruzado 2, Plano Bresser, Plano Verão. O último mês de governo dele, março de 90, fevereiro foi 72%. Se eu não me engano, março de 90. O Collor toma posse. 85% de inflação ao mês. E aí que era bom? Aí vem o Collor, confisca a poupança. Plano Collor 1, Plano Collor 2. Funcionou? Não. É uma década perdida. Você entendeu? É uma década perdida. E aí o que aconteceu? Pessoal, infelizmente falando assim, o que aconteceu? É triste falar isso, pessoal. Uma parcela dos brasileiros desencanou com o Brasil.
desencanou com o Brasil. Chegou e falou, você quer saber de uma coisa? Isso aqui não vai mudar, vai ficar tudo do mesmo jeito, é sempre a mesma coisa, são os mesmos que estão mamando. Não vai... Então, quer saber? Fui. O último aí, apaga a luz e fecha a porta. Fui, desisto, não quero mais saber. Marcelo, peraí, você está me dizendo então que, devido a essa questão da década perdida, crise econômica, quer dizer que o fluxo migratório inverteu? Exato. Historicamente, até ali, grosso modo, o Brasil era um país de imigração. Recebemos imigrantes. A partir dali, nós passamos a ser um país de emigração. A galera começou a sair, moçada. O fluxo migratório inverteu. Você entendeu? E aí é a chamada diáspora brasileira. Olha onde que a nossa galera está distribuída no mundo, segundo o Itamaraty. 3.100.000 brasileiros no exterior. Grosso modo, arredondado. 48% estão na América do Norte. A maioria absoluta nos Estados Unidos. Um pedacinho no Canadá. Aí, na América do Norte, Estados Unidos e Canadá. Europa, 24%. Reino Unido, Portugal, Espanha, Alemanha, França, Itália, Suíça e Bélgica, os maiores. Aí menos, Holanda, Irlanda, Noruega, pouquinho. Ásia, 6%, é a galera no Japão. Aqui na América do Sul, 17%. Argentina, Bolívia, Guiana, a maioria no Paraguai. E aqui, Oriente Médio, Oceania, América Central e África, um pouquinho. Então, a maior parte da nossa galera está na América do Norte. O segundo maior contingente, Europa. Terceiro, América do Sul. E o quarto, Ásia. Agora, se nós formos trabalhar por países, onde que mais tem brasileiro fora do Brasil? Estados Unidos da América, 1.400.000. Estão lá, certo? Qual é o segundo país do mundo que mais tem brasileiro fora do Brasil? Paraguai. Aqui nos Estados Unidos é a galera que a turma chama de brazuca, né? Aqui são os brasiguaios. São 330.000 no Paraguai. Terceiro país que mais tem brasileiro fora do Brasil, Japão. A galera decassegue, certo? Geralmente descendentes de japoneses nascidos no Brasil que voltam para lá para ganhar dinheiro. Certo? A maioria acaba retornando, mas muitos ficam, né? E aí que vem Reino Unido e Portugal. São os 5 países onde mais tem brasileiro fora do Brasil. Estados Unidos, Paraguai, Japão, Reino Unido e Portugal. Isso segundo os dados do Itamaraty. Certo? Beleza? Aqui com números absolutos. Tá? Estados Unidos, Paraguai, Japão, Reino Unido, Portugal. Números absolutos. Aqui números relativos. Deixa eu explicar. Aqui é porcentagem. Qual é o país do planeta que mais tem brasileiro percentualmente nele? É a Guiana Francesa. Mais de 15% da população é brasileira. Pessoal, lembrando que a Guiana Francesa não é um país, aí eu tenho que falar assim. A Guiana Francesa é um departamento ultramarino da França, na América do Sul. Então, se você pisa na Guiana Francesa, você está pisando na França. A moeda é euro, o idioma é francês, é isso. O presidente é Emmanuel Macron, tranquilo. E nós representamos 15%, mais de 15% da população da Guiana Francesa. Representamos 5% da população do Paraguai, 5%. Certo? Depois vem Suriname, Guiana, Portugal, Suíça, Estados Unidos, Bélgica, Irlanda e Uruguai. Então aqui são números absolutos e aqui números relativos. Certo? E aí, moçada, essa diáspora brasileira, essa saída de Bragança, a galera saiu nesse período aqui. A cidade que se tornou ícone desse processo foi Governador Valadares, em Minas Gerais. Que a turma começou a falar que ia todo mundo para os Estados Unidos, certo? Grosso modo, tá bom? Agora, começou a acontecer um outro fenômeno. Qual foi? Isso aqui, ó. Fuga de cérebros. E aí eu coloco esses dois casos aqui. Isso aqui é o Marcelo Tsuji, certo? Cara, o guri
novinho, já tinha mestrado em matemática, o cara um prodígio, um gênio, você entendeu? Mas aí ele queria fazer doutorado e a turma aqui no Brasil, da FAPESP, acho que é a Federação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo, negou a bolsa para ele, falou que o caso dele fugia do padrão, que ele era muito novo, tal e coisa. O que a Universidade de Cambridge fez? Veio aqui e pegou ele, levou, tá até hoje lá, pô. Você não imagina a quantidade de gente qualificada que saiu. Esse aqui é o Arthur Ávila, 35 anos. É o primeiro cara da América Latina a ganhar a medalha Fields. A medalha Fields é como se fosse o prêmio Nobel de Matemática, certo? Beleza? Agora, ele é brasileiro, nasceu aqui, hoje não, cidadão francês. Está lá na França, certo? Cara, muita gente qualificada saiu. Então nós passamos a viver esse processo. Quer dizer, de um país historicamente que recebia imigrantes, o pessoal passou a sair. É migração. Agora, nesse período, vamos até aqui. Qual foi a galera que mais entrou no Brasil? Quais são os principais grupos imigrantes? Pessoal, inegavelmente, o primeiro grupo maior de todos, portugueses. O colonizador, tal e coisa, laços históricos, é a turma que mais veio para o Brasil. Inclusive, quando eu falei para vocês daquela lei de cotas lá no Getúlio, o único grupo que estava fora das cotas eram os portugueses. O único grupo. Tá? Daqueles 2%. O resto, todo mundo, italiano, alemão, japonês, 2%. Os portugueses, eles estavam fora dessa cota. O único grupo. Tá? Depois dos portugueses, italianos, certo? Depois, espanhóis, que é uma coisa que muita gente estranha, tá? Espanhóis. Aí que vem japoneses e alemães. Então, na sequência, portugueses, italianos, espanhóis, japoneses e alemães. Os outros aqui, você pode botar armênios, judeus, árabes, sírio-libaneses, certo? Eslavos, que são poloneses, ucranianos, russos, certo? Lembrando que a portuguesada, desculpa falar dessa maneira, moçada, os descendentes de portugueses e seus descendentes, principalmente no litoral do Brasil, não é de estranhar na faixa litorânea, não é de estranhar você, por exemplo, ter no Rio de Janeiro, dono de padaria, boteco, torcedor do Vasco da Gama, é português. Se for de São Paulo, é da Portuguesa de Esportes. Se for em Santos, é da Portuguesa Santista. Não é à toa que todo mundo aqui sabe que um dos times mais tradicionais no Brasil em hóquei sobre patins é o Sport Recife. Você já está estranhando o hóquei sobre patins, porque esse esporte não é muito comum no Brasil, mas lá em Portugal é, certo? Lá em Belém do Pará tem a Tuna Luso. Entendeu? Então, no litoral, essa galera tá. Os italianos vieram pro café, principalmente em São Paulo, no Sudeste, certo? Hoje você vai para São Paulo, bairros como Moca, Brás, Bexiga, italiano. E pro sul do Brasil, que nem os alemães, aquele sistema de colonato, pequena propriedade e trabalho familiar, certo? Beleza? Os espanhóis também estão mais concentrados no litoral do Brasil, tá? E os japoneses, norte do Paraná, oeste de São Paulo, certo? Cidades como Londrina, Maringá, cidades como Tupã, Assis, Bastos, tem muito japonês. E lá no Vale do Rio Amazonas, lá em Tomé-Açu, por essa região, que foi a galera japonesa que veio para cultivar pimenta do reino, certo? Então esse pessoal está por aí. Então esses foram os grupos que mais entraram no Brasil ao longo da história. Imigrantes, certo? Agora, o que começou a acontecer? Gente, primeiro, nosso Senado, por incrível que pareça, fizeram uma coisa boa, tá, nos últimos tempos. Aprovaram uma nova lei para imigrantes que substitui o Estatuto do Imigrante da época do regime militar. Então, essa lei aqui é um avanço. Por quê? Porque ela diminui a burocracia para concessão, certo? Do visto, de entrada, beleza? Coloca um fim na prisão por situação irregular, isso não vai acontecer, a nossa intenção é regularizar quem entra, certo? Direitos políticos são assegurados, o cara pode se filiar a um partido a partir do momento que tiver, certo, a sua entrada garantida no Brasil, regularizada, participar de atividade sindical sem problema, e vamos procurar combater a discriminação. Então esses pontos são extremamente positivos na nova lei de imigração, tá? Que foi aprovada agora em 2017, ano passado, tá? E substitui o Estatuto do Estrangeiro da época do regime militar, tá bom? Agora,
como nós sabemos que migração é uma coisa, né, fluida, o que está acontecendo? Está acontecendo uma gangorra. Está acontecendo uma gangorra. Por quê? Porque todo mundo se lembra a resposta. Por que as pessoas migram? As pessoas migram para melhorar de vida. Então, o que aconteceu? Pessoal, a partir do momento que Estados Unidos da América, 2008, crise do sistema hipotecário, mercado subprime. Depois, Europa, 2010-11, crise da dívida pública, principalmente Portugal, Itália, Irlanda, Grécia, Espanha, os chamados PIGs, né? Tem que ir no FMI, tem que ir na União, no Banco Central Europeu, na Comissão Europeia, né? A Troika, para tentar salvar a economia, os países praticamente quebrados, problema da dívida pública. Então, o que aconteceu? Ora, como estava ruim lá, o Japão crescendo pouco, em recessão, como estava ruim lá, o que o pessoal fez? Ora, a turma começou a voltar. O pessoal começou a voltar aqui, ó. 54 mil brasileiros voltaram do Japão, dá 17,2% do total que tinha lá. Em 5 anos, pelo menos 300 mil brasileiros que viviam no exterior retornaram para o Brasil, certo? Aí, ó, cresce o número de estrangeiros no Brasil, passou a vir mais gente para cá também, tá? Em 10 anos, o número de imigrantes aumentou 86%. Quer dizer, enquanto o mundo vivia uma situação economicamente ruim, a economia brasileira ainda tinha fôlego, ainda crescia, certo? Dava sinais de vitalidade. Então a turma começou a enxergar uma oportunidade aqui. Aumentou a entrada de imigrantes no país, muitos vindos dos Estados Unidos, Japão, Paraguai, Portugal, que estavam em crise. Agora, a galera nova que começou a entrar, formada por bolivianos, peruanos, paraguaios, certo? Portugueses e espanhóis, devido à crise. Tá ok? Japonês, o japonês aqui que está voltando, brasileiro voltando do Japão, que provavelmente já tinha cidadania japonesa, certo? Chineses, coreanos começaram a vir para cá e haitianos começaram a vir, certo? Em busca de uma nova oportunidade. O Brasil, o país assolado por um terremoto, epidemia de cólera. Ora, os caras vieram para cá em busca de uma oportunidade. Geralmente eles saem do Haiti e vão para a República Dominicana. Da República Dominicana fica na mesma ilha, lá espanhola. Aí eles vêm para o Panamá. Do Panamá para o Equador ou para o Peru. E aí entra pelo Acre, lá por Brasileia, lá no Acre. Certo? Então essa galera começou a vir para o Brasil. Tá? Agora, o que está acontecendo hoje? Eu não falei que é uma gangorra? Está aqui, ó. O Brasil, nos últimos 2 anos, exceção, crise econômica, certo? Com todo respeito, tira que vai melhorar. Pronto, doutor, melhorou. Não era tirar que melhorava? Tá aí. Agora, com a crise, a quantidade de brasileiros que desistem de viver no Brasil aumentou. Aqui, ó, aumenta em 70% a procura de brasileiros para se mudar do país. Certo? E aí vocês me perdoem, quando eu falo a turma briga. Tá aqui, boa parte, agora vai bater panela lá fora. Não era a solução? Porque com todo respeito, moçada, não é pobre que pode migrar. Tem que comprar passagem, tudo, como é que fica? Certo? E você sabe que 2 dos destinos mais procurados quais são? Óbvio, Estados Unidos e Portugal. É para onde a turma está indo. Olha aqui. Olha a declaração de saída definitiva do Brasil. Olha aqui, ó, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Olha o salto que deu, 50%. Tá? Então, hoje, nós estamos voltando a ter mais gente saindo. Tem muita gente saindo, desiludida com o que está aí. Por isso que o movimento é uma gangorra. E também nós temos que ver a situação dos refugiados. Tá? Por quê? Pessoal, o Brasil é signatário da Convenção das Nações Unidas de 51, certo? E do Protocolo de 67. Nós assinamos todos os documentos da ONU, tá? A Declaração de Cartagena, certo? Fazemos parte do Acnur, todo o arcabouço legal da ONU envolvendo refugiados, o Brasil é signatário. Nós assinamos, tá? E em 2016 houve um aumento de
12% no número total de refugiados do Brasil, de 82 nacionalidades, tá? Principalmente da Síria, República Dominicana, Angola, Paquistão, Palestina. Agora, um grupo que cresceu muito nos últimos tempos foi o de venezuelanos, certo? Cresceu muito, 307% em relação a 2015, tá? Nós fomos o primeiro país do Cone Sul a ratificar o Estatuto dos Refugiados, certo? Em 97, fomos o primeiro país do Cone Sul a sancionar uma lei nacional de refúgio e atualmente existem no Brasil 8.863 refugiados, tá? Essa galera aqui, como você percebe, olha o crescimento. Na procura pelo Brasil, porque é um país que historicamente não tem rivalidades étnicas, certo? Um país que não tem conflitos internos acentuados, não tem. E boa parte desses refugiados estão fugindo de quê? Guerras, conflitos, perseguições. Lembrando o seguinte, pessoal, refugiado é toda pessoa que se desloca devido a um claro temor de, vamos dizer assim, perigo à sua integridade física, risco de morte ou preconceito, perseguição, discriminação. Então a pessoa é um refugiado, é diferente de um migrante. Nós trabalhamos migrante como um processo voluntário. Você entendeu? Refugiado é diferente. E a partir do momento, moçada, que a pessoa recebe o status de refugiado e ela é protegida pelo Estatuto do Refugiado da ONU, o artigo 33 dele tem um princípio sensacional que é o non-refoulement. O que é o non-refoulement? Significa não devolução. A partir do momento que a pessoa recebe o status de refugiado, significa que ela não pode ser devolvida para o país de origem em hipótese nenhuma. Ela não pode, o Estatuto proíbe isso. E vocês sabem que quem toma conta disso para a ONU é o Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Aqui no Brasil, quem toma conta disso é a galera do CONARE, Comitê Nacional para os Refugiados, certo? Que é subordinado ao Ministério da Justiça. Beleza? Tudo bem? Agora, essa aqui é a origem certo, das pessoas que vieram para o Brasil em 2016 por país de origem, solicitando refúgio. E aqui, os refugiados reconhecidos, principalmente Síria, Angola. Pessoal, a questão da Colômbia aqui, ainda estava meio latente o problema das Farc. Só que você sabe que isso melhorou muito lá na Colômbia, foi assinado um acordo de paz, embora exista uma desmilitarização das Farc, embora tenha uma galera lá na Colômbia meio espírito de porco, são dissidentes que ainda querem manter as Farc. Tá? Por isso que está aqui, mas hoje já deve ter caído muito, principalmente países da África e da Ásia, certo? E aqui, onde que eles estão no Brasil? Por região. Por região. Certo? Principalmente aonde? A que mais tem refugiado é o sul do Brasil. Depois vem o sudeste, depois o norte, devido ao peso dos haitianos aqui entrando na Amazônia. Aí o centro-oeste, e a que tem menos refugiados é a região nordeste. Certo? Aí o que eu fiz? Moçada, eu coloquei isso aqui para vocês. Vocês me perdoem, eu não vou passar. São links para vídeos. Vídeos que, infelizmente, eu não gosto muito de mostrar. Mostro em sala de aula, porque lá eu tenho um comando mais rápido, que eu vou perder tempo. Mas são situações que você verá aqui, moçada, de pessoas que, infelizmente, nos últimos tempos, passaram por situações de xenofobia, discriminação, racismo aqui no Brasil. Uma coisa que nós nunca esperávamos, certo? Nós nunca esperávamos. Por quê? Porque não é da nossa tradição. Nós sempre recebemos todo mundo de braços abertos. Todo mundo de braços abertos. Aqui você vai ver uma senhora que jogou uma banana no cara lá em Londrina, certo? Chamou o cara de macaco e tal. Você vai ver o vendedor de esfirra lá, sírio, lá do Rio de Janeiro, a turma quebrando o carrinho dele, ameaçando um boçal lá, de que sai do meu país, sai desses homem-bomba tal. Tá lá em São Paulo, lá na rua Bela Sintra, os caras espancando, certo? Um refugiado árabe palestino, sírio, e o dono do restaurante sendo preso pela polícia, certo? Que saiu para defender o cara, porque emprega árabe palestino, é sírio, certo? Num restaurante, a turma foi lá para protestar, diz que contra a nova lei de imigração agrediram os caras, e o dono do restaurante que foi preso. E os manifestantes, viva a polícia, tal, porra, porque bate palma, porque sabe que a polícia não vai fazer nada com eles. Tudo com bandeira do Brasil abraçado. Cara, são cenas horríveis.
Horríveis no sentido de que o Brasil nunca teve essa tradição, não é do nosso povo. Refugiado, quer dizer, imigrante sempre foi recebido aqui, estrangeiro, hoje estão muitos aí, ganharam dinheiro, fizeram a vida tão bem, certo? Graças a Deus, nunca foram, acredito, discriminados. E agora nós vamos começar com isso? Entendeu? É essa onda que vem de fora para cá, pega. Entendeu? Não sei se eu coloquei também aquele idiota lá no Rio Grande do Sul que pegou o haitiano no posto de gasolina. Ah, esse aqui é um haitiano, você tem sorte, irmão. Diz que com camuflado com o negocinho do BOPE. Caramba, você quer entrar no BOPE? Pelo amor de Deus, faz um concurso para a polícia, treina tal e entra no BOPE. Que deve ser uma corporação importante da polícia, faz o trabalho dela, embora eu discorde sim de muito método lá, mas o boçal diz que foi lá camuflado para importunar o cara. Esse é o tipo de coisa que está acontecendo no Brasil, moçada, e que é intolerável. Não pode ter meio termo para isso. Certas pessoas têm que ser punidas. Nós nunca fizemos isso com ninguém, pô. Vamos começar a fazer isso agora, ter xenofobia, racismo, certo? E agora nós temos mais um problema, que é a chegada em massa dos venezuelanos. Moçada, a coisa está complicada. Certo? Já chegaram em Boa Vista, Manaus já declarou situação de emergência, boa parte desse pessoal é indígena. Para você ter uma ideia, hoje são aproximadamente 40 mil venezuelanos em Roraima, o que dá mais ou menos 10% da população, certo? E a coisa já começou aqui, ó, já tacaram fogo em casa de nego lá, de gente lá, já tacaram fogo, já agrediram na rua, sai problema. Certo? Inclusive aqui minha cidade agora, Cuiabá, está recebendo alguns venezuelanos que estão vindo para cá. Tudo bem, ué, vamos ver se os caras vêm, vamos trabalhar, tocar a vida, tentar ser feliz no que for possível. Certo? Então essa aqui é a crise humanitária que nós estamos vivendo no presente momento, aqui no Brasil. Tá joia? A questão dos venezuelanos. Certo? Então, moçada, em termos de deslocamento de população, tá, imigração, refugiados, é isso que está ocorrendo aqui no Brasil hoje. Tá ok? Imigração estrangeira. Imigração é emigração. Tá bom? Bom, moçada, é o que a gente tinha a trabalhar sobre o tema, certo? Espero que vocês tenham aproveitado a aula. E aí a gente vai voltar ainda dentro de geografia humana, com população economicamente ativa e DH e o coeficiente de Gini. Tá bom? Gente, um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.